Vamos continuar falando de atacante, mas a gente vai falar agora do Ceará. Porque no último fim de semana, no empate do Ceará contra o Vasco, 2 atacantes fizeram gols. Um foi esse cara aqui, que vem sustentando uma bronca, né? Vamos dizer assim, porque o Pedro Raul chega como grande artilheiro. Ele não tá marcando na melhor fase no momento, mas o Galeano, mais uma vez, foi importante. E o Galeano tem um detalhe interessante, eu vou começar com o Renato. Toda vez que ele marca, o Ceará não perde. Esse detalhe um talismã. É um detalhe muito curioso. Ele podia marcar todo gol, todo jogo para continuar a escrita. O Galeano é um jogador, Flavinho, que ele chegou com aquela ideia de ser... Eu sei que vira piada, estigma, que é o do operário, né? O cara que vem ali para compor elenco, não era das principais contratações, mas e até começou meio criticado. Mas hoje é um jogador extremamente importante, por quê? Porque além de ser um cara que chega lá na frente, tem uma ótima impulsão, faz gol de cabeça, pisa na área, ele é um cara que taticamente ajuda muito, tanto na subida ao ataque, naquele apoio ao centroavante, apoio à passagem do lateral, mas ele recompõe muito. O Galeano ele se doa bastante para a equipe. E a gente vê os números, 3 assistências, 5 gols na Série A, 10 gols na temporada, um dos jogadores que mais atuou. E gols importantes, tá? Não são quaisquer gols, a gente tá vendo pelo menos 2 aí contra o Cruzeiro. Aliás, um passe, né? E um gol de cabeça aí no cruzamento do Fernandinho. Um jogador desses que realmente faz muita diferença. A gente fala muito em análise de desempenho, departamento de inteligência dos clubes. E o Galeano, eu tenho certeza que é uma daquelas que foi pensado pelo modelo de jogo que o Ceará tentava fazer. Sim. É um jogador jovem, ou seja, com fôlego para atuar o jogo inteiro, tanto é que é raro o Galeano ser substituído, é muito raro. Que tem características de quê? De recompor muito bem, de ajudar o sistema defensivo como o Ceará precisa, afinal de contas o Ceará é um time que fica pouco com a posse de bola, ele é muito mais atacado do que ele ataca na Série A, isso era previsto desde o início da temporada. E que aproveite o espaço vazio em velocidade. Preste atenção nesse gol contra o Cruzeiro, por exemplo, o segundo. É totalmente daquele cara que vê o espaço e vai para ele, cruza a diagonal, ataca o espaço adversário para agredir. Ele não é um driblador, ele não é um cara do 1 contra 1, que aí, por exemplo, se você tem um modelo de jogo em que você tem mais a posse de bola e vai encontrar defesas mais fechadas, é mais interessante ter o driblador do que esse cara que corre correndo espaço deixado pela defesa adversária. E encaixou muito bem e ele é uma lição a todos nós da crônica, torcedor, todo mundo que acompanha futebol. Não adianta taxar jogador nenhum com 5 jogos na temporada, principalmente quando o cara tá mudando de país e mudando de clube. O que tinha de gente querendo que o Galeano não pisasse mais no Ceará quando ele começa mal o ano, inclusive entra mal no primeiro clássico rei da temporada, tá achando que esse aqui não dá certo, calma, às vezes é uma adaptação, às vezes é uma adaptação a um modelo de jogo diferente, às vezes a adaptação à cidade, tem vários aspectos que podem ajudar o cara a render bem ou render mal. A grande virada de chave dele. E eu tô fazendo aqui um meia-culpa, né? também. Jogo com confiança total. Eu ia falar isso, a gente faz essa meia-culpa mesmo. Total. Porque às vezes a gente espera que a contratação chegue e dê resultado logo, mas é importante ter essa paciência. E também teve o choque, por exemplo, do Pedro Raul, que chega dando resultado muito de imediato, né? E aí, inclusive, ele forma essa dupla com o Galeano hoje, que é incontestável. Hoje, no Ceará, o ataque incontestável é Pedro Raul e Galeano. Quem é o terceiro? Em determinado momento foi o Pedro Henrique, que marcou também gol no empate, contra o Vasco. Mas hoje o Pedro Henrique, depois de uma fase não tão boa, não é mais tão incontestável, né, Renato? Não é incontestável. Na verdade, ele não é nem o titular. O Ceará, quem seriam as opções que o Ceará teria aí pela frente? Tem Ailon, o próprio Pedro Henrique, o Paulo Baia, que começou o jogo contra o Vasco, e a gente pode colocar nessa conta também o Fernandinho, que entrou bem, inclusive. Então, se a gente começar falando aí desse cara que a gente tá vendo, o Ailon, é um jogador extremamente tático como o Galeano. Talvez a questão do Ailon seja porque, Caio, o Ailon, ele é um cara que é muito parecido com o jogo do Galeano. Você precisa talvez ter algo diferente do outro lado. Um cara menos tático, mas ele mais veloz, mais agudo, ou que chegue mais na frente, que finalize melhor. Comigo, talento bruto é o menos talentoso dos 4. O Ailon? Se você for falar assim... Tô falando talento bruto, que não é isso que necessariamente vai fazer o cara ser escalado ou não, pelo amor de Deus. Até porque eu acho que o Ailon vai ser titular contra o Bahia, explico já o porquê. E aí a gente tem o Pedro Henrique, você perguntou, né? O Pedro Henrique é um jogador que tem qualidade técnica, ele é um cara veloz, ele chegou para ser um dos protagonistas do time, mas a grande questão do Pedro Henrique é que o Pedro, ele talvez não tenha desenvolvido no Ceará
o nível que a gente espera dele. Isso. Não é que o Pedro Henrique seja um desastre completo e tudo mais. Agora, ele não é uma contratação, fazendo um paralelo com o próprio Galiano, que a gente falou há pouco, um jogador que veio para compor elenco, um jogador que veio para cumprir um papel tático. O Pedro Henrique veio para ser um cara decisivo, um cara que resolve a parada para o Ceará. E nessa temporada, convenhamos, ele não tem sido esse cara. Muito legal ver o que ele fez contra o Vasco, o gol importante, mas é muito pouco ainda para o nível Pedro Henrique. Né? Então, assim, eu estou analisando, tentando contextualizar dentro da expectativa que foi criada em cima, talvez, do jogador, das principais contratações do Ceará no ano. Antes do Pedro Raul, o grande referencial técnico de definição do Ceará era o Pedro Henrique, Exato. antes do Pedro Raul chegar, corroborando com o que o Renato está falando. Exato, é. Então, ele realmente deve, numa radiografia completa do ano, embora tenha sido uma temporada acidentada, ele sofre uma lesão grave ali no jogo contra o América de Natal na Copa do Nordeste. E quando o time engrena, ganha o estadual, começa as primeiras rodadas do Brasileiro jogando bem, ele estava fora e foi perdendo espaço. Sim. Tanto é que eu me lembro bem que a gente veio aqui conversar sobre o PH tá voltando, e aí foi quase unanimidade da época. Ele volta para ser titular. A gente, praticamente todo mundo concordou nisso, Sim. só que a bola acabou não rendendo. Agora é interessante que você tem opções boas, diferentes. Você tem o Fernandinho, que é um jogador Eu ia mais falar isso. agudo. O Paulo Baia, né, que foi titular agora contra o Vasco, ele tem essa primeira oportunidade no time titular do Condé, e eu vi, inclusive, muitos torcedores pedindo, Caio, sobre essa chegada do Paulo Baia, né, porque ele vem de uma fase não tão boa, mas chega no Ceará com status, justamente por ter uma vaga ali faltando, ele chega com esse status de que pode ser titular, né? E o Paulo Baia, talvez deles todos, é o jogador que tem mais 1 contra 1, drible curto contra a defesa adversária. O que talvez possa tirar o Paulo desse jogo contra o Bahia é que você vai enfrentar uma equipe que trabalha espetando 5 jogadores, fazendo 2 triângulos de cada lado. E aí, o poder de recomposição do Paulo Baia, a gente viu contra o Vasco que tem alguns problemas. Ele é mais agudo, ele tem o drible, como a gente vê no lance do gol do Galiano, coisa que a gente não costuma ver do próprio Galiano. O Galiano é o cara da velocidade, do tapa para ganhar na frente. O Fernandinho, em teoria, também tem, mas é mais de velocidade. O Paulo Baia tem essa capacidade. Mas o que pode mexer na cabeça do Léo Condé sobre qual que seja a opção é essa coisa do ataque do Bahia, ser um time que sobe muito e abre sempre meias. Embora, talvez para esse jogo contra o Ceará e vencendo nos últimos jogos, o Bahia seja um time meio torto pelo lado esquerdo. É um time que o Jean Lucas cai daquele lado, cai algum dos pontas, cai o Luciano Juba, sai da ponta para jogar por dentro. Então talvez a ideia do quem acaba tendo de novo mais responsabilidade defensiva, quem está do outro lado, é o Galiano. Mas a forma de jogar o Bahia pode ser que seja determinante para escolher qualquer um desses 4. Embora eu acho que hoje a briga seja mesmo Ailon e Paulo Baia. Acho que PH e Fernandinho são opções para o segundo tempo. Inclusive, eu ia perguntar para vocês. Vou começar com o Manso. Manso, você é o técnico do Ceará contra o Bahia. Qual dos 4 você escala? É uma boa pergunta, Flávia. Considerando Galiano, Pedro Raul, eu começaria com o Paulo Baia. Por quê? Porque eu acho que o Ceará em casa pode aproveitar essa pressão do Castelão lotado. Não acho que o Ceará vai ser um time que vai ficar esperando muito o Bahia. Acho que o Ceará também pode tomar a frente do jogo. E o Ceará, o Caio lembrou isso ontem, quando o Ceará sai na frente, o Ceará faz gol ali entre os primeiros 20 minutos, até os 25. Dificilmente ele toma uma virada, o Ceará sofre poucos gols. Então eu não abdicaria de tentar começar o jogo já com essa postura. Você, Caio? Eu ia com o Paulo Baia também. O comentário que eu fiz a respeito do Ailon, até por ser um jogador mais tático, como o Renato falou, é muito mais tentando pensar com a cabeça do Léo Condé de acordo com o adversário. Mas eu daria sequência ao Paulo Baia porque ele fez um bom jogo contra o Vasco. E aí a nuance do jogo. Se você não consegue fazer o resultado, você tem o Fernandinho e o PH, que são jogadores mais agudos. Se você consegue fazer o resultado, você tem essa opção do Ailon, que recompõe melhor. E aí o andamento da partida e tentar jogar com a pressão de resultados que o Bahia está precisando. Sim, Então, Você pode aproveitar isso. aproveitar isso a seu favor. O Bahia veio agora, nem quando ele foi eliminado da Libertadores, o Rogério foi tão contestado como está sendo agora e vem cheio de desfalques. O time não está completaço como a gente já vê esse Bahia jogando antes. Exatamente. Esse é um ponto interessante. Importantíssimo. Porque não é o mesmo Bahia. Não é é. o Prime Não do é Bahia o na Eric temporada. Pulga de Exato. maio. Não O é. Eric Pulga em maio Pulga estava é- jogando Não, absurdo. ele não tem exatamente. Caio Alexandre, ele não tem Pulga, ele não tem Ademir. Assim, Os dois pontas são- e o articulador. Se a gente fala que, pô, perde um jogador e sente falta quando você não tem o Lourenço, o Mugni, o Bahia perdeu 3 dos seus E principais ainda jogadores. vendeu o né? Lúcio. Exato, vendeu o Lúcio. O Ele Lúcio foi vendeu. negociado. Hoje ele está só com o William José de centroavante praticamente.